Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos retomando aqui mais uma aula, dando continuidade à aula da semana passada, né? E hoje vamos ver as propriedades gerais da matéria. Então, só para retomar, né, o conceito de matéria, então, afinal, o que é matéria, né? Essa pergunta tá aí. Então, o que definimos como matéria é tudo aquilo, né, que tem massa, né, e ocupa lugar no espaço. Então, tudo no universo, aí como exemplo, a madeira, o ferro, o vidro, as pessoas, o ar, os planetas, a água, todos os objetos, todos os seres vivos, enfim, tudo que você imaginar, né, é definido como matéria, certo? Ela não existe? Então, se a coisa, né, o objeto, o corpo existir, nós definimos isso como matéria, certo? Para química, para física, para biologia, para ciência em geral. Então, matéria vai ser aquilo que ocupa e existe no universo, certo? Independente se ela esteja no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Independe. Então, nós definimos o que é matéria é tudo aquilo que existe, tem massa, tudo que tem massa, tudo que ocupa um lugar no espaço, nós definimos isso como matéria. Tá, mas aí existem dois conceitos que a gente vai ver aqui mais detalhado, que eu não sei se ficou claro na última aula, que é o conceito de corpo e objeto, certo? Então, corpo vai ser uma porção delimitada da matéria, certo? É uma fração, é uma porção, uma parte da matéria, nós definimos isso como um corpo, tá? Então, por exemplo, aqui, a madeira, um pedaço de madeira pode ser um corpo de uma árvore, por exemplo, certo? Então, um caco de vidro aí, um pedaço, né, de um vidro, é um corpo de uma garrafa inteira que seria a matéria, que no caso aí seria o objeto em si, né, era a garrafa e o caco de vidro seria um corpo, um pedaço, uma porção da matéria, tá? E nós definimos como corpo, né, aquilo que a gente usa, tá? É um utensílio, é uma fração da matéria também, mas destinada para o uso. Então, o objeto seria um corpo que seja usado, um pedaço da matéria transformado em um objeto, né, que é usado pelo homem, certo? Então, isso é a definição de objeto. Então, quando um corpo é usado como utensílio, independente seja utensílio doméstico, utensílio para construção, utensílio para, enfim, para uso do trabalho, uma ferramenta, né, usada pelo homem, nós definimos isso como objeto. E essa parte, esse corpo foi parte de um objeto maior, de um corpo maior, né? E que definimos como matéria, certo? Então, espero que tenha ficado claro essas definições e vamos seguir em diante. Lembrando que a matéria, né, independente se ela esteja no estado sólido, líquido ou gasoso, não vai deixar de ser matéria. Se ela ocupa lugar no espaço e possui uma quantidade de matéria, nós vamos ter isso como exemplo. Então, como eu falei, até nas minhas falas agora, a gente percebe que as coisas, né, os objetos, os corpos, os planetas, a água, os animais, né, os seres vivos em geral, possuem características distintas, né, que vão categorizar elas de alguma forma. Então, alguns são mais duros, né? Por exemplo, o diamante, aí, como vocês estão vendo, são materiais muito duros, né? Muito sólido. Alguns têm facilidade de quebrar, né? Alguns têm cores, alguns objetos apresentam cheiro, alguns objetos se derrete ou se evapora, né? Mais fácil. A gente vai ver isso também, essa mudança de estado físico
da matéria posteriormente em outras aulas. É, então, vejam que os materiais, né, a matéria, elas possuem características que definem cada uma delas, né? Mas existem coisas também que nós chamamos de características comuns, né, entre elas. Então, essas características comuns que são compartilhadas entre a matéria, independente se ela seja sólida, líquida ou gasoso, nós chamamos isso de propriedade geral da matéria, tá? E é justamente essa aula de hoje que nós vamos ver. Então, a matéria nós definimos como dois tipos de propriedades, nós dividimos em dois tipos de propriedades. Uma é propriedade geral da matéria, é o que a gente vai ver hoje, e propriedades específicas da matéria, que isso aí vai ser para a próxima aula. Então, as propriedades gerais são aquelas que apresentam, né, essas propriedades em qualquer tipo de matéria, em qualquer objeto, e são características comuns entre eles. Então, vamos ver aqui quais são as que a gente vai ver hoje. Então, as propriedades gerais da matéria observadas em qualquer corpo, né, como eu falei, independente da substância da qual é constituída. Então, independente se ela for um sólido, se ela for um líquido, se ela for formada por independente de qualquer átomo, né, qualquer elemento químico, elas vão possuir essas características aí em comum, certo? Então temos aí impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, divisibilidade, massa, extensão, inércia e compressibilidade. A gente vai ver aqui com calma uma por uma até... Essas aqui são as principais, né? Propriedades gerais da matéria, existem outras, tá? Mas essas aqui são as principais que nós vamos ver em aula hoje, certo? Impenetrabilidade, vamos começar com ela. É uma propriedade bem interessante e até famosa, né? Porque é muito usado na física, na química, e com certeza muita gente já ouviu falar nessa propriedade geral, mesmo que não conheça o termo, né? Impenetrabilidade. O que é que dizer impenetrabilidade? Uma coisa não pode penetrar na outra. É no sentido literal da coisa, certo? Por exemplo, o que é que define a impenetrabilidade? É a propriedade que os corpos, certo, têm de não ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, certo? Então, se você... deixa eu dar um exemplo. Tá, se você está sentado numa cadeira e a outra pessoa quer sentar na mesma cadeira no mesmo tempo, não vai ser possível. Por quê? Porque já existe um corpo ocupando aquele espaço. Então, se ela for sentar, ela vai sentar no colo dessa outra pessoa, mas não no mesmo lugar, certo? No mesmo espaço ali delimitado. Então, isso é a característica de impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Exemplo aí também do cara nadando aí na foto é o seguinte: quando uma pessoa entra na água, né? A água é uma matéria, né? A matéria é um corpo. Então, quando uma pessoa entra nessa água, então o volume ali vai aumentar, né? Então, a água, vamos supor um copo de água, vamos mais fácil do que essa foto. Um copo de água, tá? Se você tem um copo de água cheio, não é cheio, cheio, cheio mesmo. E se você derruba lá uma bola grande, né? Joga dentro dessa água, o que é que vai acontecer? O copo vai esborrar, a água vai vazar, né? Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar, no mesmo tempo e espaço. Então, a água vai procurar, como ela é líquida, né? Ela vai se não vai dar para ocupar o mesmo espaço ali e ela vai vazar. Por isso que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo e espaço, certo? Segunda propriedade, extensão, certo? Essa propriedade diz que a matéria tende a ocupar um lugar no espaço, ou seja, toda matéria ocupa um lugar no espaço, o que corresponde ao seu volume. Então, essa propriedade é a propriedade de existir, na verdade, de ela estar presente. Então,
Essa propriedade diz que se um corpo, né, existe, um objeto existe, ela vai estar ocupando um lugar no espaço, certo? Então, e esse local que ela está ocupando no espaço vai ser o seu volume, né? Então, por exemplo, uma pessoa existindo, ela vai ocupar lugar no espaço, certo? E esse local que ela ocupa vai ser o volume correspondente a esse corpo, certo? É fácil de entender isso. Então você tem, por exemplo, aí esse recipiente aí com medição, né? Se você colocar aí 1 litro de água, né? Não tem 1 litro, 250 ml de água aí, essa 250 ml corresponde ao espaço que a água vai ocupar, certo? E ao mesmo tempo o seu volume. Então, o espaço vai ser igual ao volume correspondido, né? O volume ocupado por esse corpo no, no ambiente, certo? Então, essa propriedade corresponde ao processo, né? Na verdade, processo não. A capacidade de um corpo ocupar lugar no espaço, representando o volume que ela também ocupa nesse espaço. A gente chama isso de extensão, tá? Próxima propriedade, massa, tá? Essa palavra aqui é muito usado na química e na física, e a gente tem que ter cuidado com ela também, porque quando a gente se refere à massa, essa é uma propriedade geral da matéria, né? Que todo o corpo possui massa. Então, o que é a massa? É a quantidade de matéria que forma um corpo, né? Então, para medirmos a massa, utilizamos uma unidade de medida principal, o quilograma, para nós, né? Aqui é a unidade internacional de medida, então, mas existe vários tipos de medida, né? Você pode medir em quilogramas, em toneladas, em microgramas, enfim, miligramas. E essa palavra, assim, eu falei que ela é, esse termo aí pode ser dúbio, né? Pelo fato geralmente nós falamos que a massa corresponde ao peso, certo? Mas existe um fator aqui na Terra que vai diferir se você, por exemplo, qual é o seu peso aqui na Terra? Vamos dizer 70, 80 quilos, tá? Então, se você, essa massa vai corresponder, esse peso vai corresponder à sua massa em quilogramas aqui na Terra. Mas, se você está num espaço onde não tem a gravidade, né? Porque esse peso 80 quilos seria você na Terra com o fator da gravidade influenciando. Mas se você está no espaço, por exemplo, e que não tem o fator gravitacional influenciando no seu corpo, a sua massa, o seu peso vai ser diferente. Então, por isso que a gente tem que definir apenas massa como a quantidade de matéria que existe no corpo, certo? Isso é a definição correta de massa. Então, tem que ter cuidado para se a gente falar peso, massa, mas é praticamente a mesma coisa se nós formos levar em consideração o fator gravitacional, né? Então, basicamente, massa é a quantidade de matéria, o peso que ela tem para existir, né? Presente nesse corpo dessa pessoa, certo? Inércia, outra propriedade aqui geral da matéria. Essa propriedade ela é bem interessante porque naturalmente os corpos têm a tendência de manter o seu estado de repouso ou de movimento em trajetória reta. O que é que corresponde a isso? Vamos lá. Um corpo, pessoal, tem a tendência de permanecer em inércia. Inércia ficar parado, certo? Em outra palavra, não se movimentar, não existir movimento. O que é que vai ocorrer? Quando é exercida uma força sobre esse corpo, ele vai entrar em movimento. Mas se não existir nenhuma força, uma força externa, né, movimentando esse corpo, esse objeto, ele vai permanecer em inércia, vai permanecer parado. Isso é óbvio, né? Então, se não existir uma força externa que consiga movimentar esse objeto,
o objeto permanece em inércia. A matéria vai permanecer em inércia. Se não existir nenhuma força, vai permanecer parado ou em trajetória em movimento em linha reta, em trajetória reta, certo? À medida que a inércia corresponde à massa do corpo, portanto, quanto maior a massa do corpo, maior será a sua inércia. Isso aqui é um fator também interessante, porque objetos, né, corpos bem maiores, têm ainda a tendência maior ainda de permanecer inércia, de permanecer parado. Por quê? Porque para movimentar um objeto com grande massa, vai precisar de uma força maior, né? Força também é um fator da física que é estudado, que para ter uma força que movimente, faça com que esse corpo quebre essa propriedade de inércia e entre em movimento. Então, em resumo aqui, inércia é a capacidade, né, da matéria em permanecer em estado de repouso, em estado parado, certo? Sem exercer movimento. Só apenas com uma força externa, né, a esse corpo é que ele vai se movimentar, certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Elasticidade. Essa aqui é uma característica bem interessante. É a propriedade que um corpo tem, né, de voltar à sua forma inicial, cessada a força que estava submetido. O que significa isso? Significa que os corpos, né, têm essa capacidade de, entre aspas, se esticar, certo? De aumentar o seu volume, certo? Quando é exercida uma força sobre ele. Aí está o exemplo do trampolim, mas um exemplo mais clássico é o elástico, aquele elástico amarelo que a gente amarra dinheiro, certo? Então, se você estica um elástico daquele, você está exercendo uma força, tracionando, né? Tensionando o objeto, que é o elástico. Mas, se você solta, se você quebra, né, essa força que estava sendo exercida no elástico, o elástico vai voltar à posição inicial, que é a posição de repouso dele. Então, essa propriedade é a capacidade que o objeto tem, que a matéria tem de voltar à sua forma inicial quando é quebrada a força que estava sendo exercida sobre ela. Outro exemplo, a pele. Se você puxa a sua pele, ela vai tracionar, né? Então, ela vai aumentar aí um pouco o seu volume, o volume. Então, o volume não, ela vai ser tracionada, né? Aumenta, na verdade é o volume mesmo. Aumenta um pouco. E se você solta essa força que você estava puxando a pele, ela vai voltar, tem a tendência a voltar ao estado inicial que ela estava. Então, essa propriedade de elasticidade é uma propriedade geral da matéria também, certo? Outra propriedade aí que é bem parecida com a elasticidade, mas na verdade é o contrário da elasticidade, que é a compressibilidade, certo? O que é que significa isso? Compressibilidade significa comprimir, tá? Comprimir a matéria até um ponto que ela não consiga mais ser comprimida. Então, aí está um exemplo. Ao aplicarmos uma força, ou seja, exercermos uma pressão sobre a matéria, é possível reduzir seu volume, certo? Exemplo, o ar. O ar é um exemplo clássico disso. Se você aí duas seringas, né? Se você coloca a seringa com êmbolo, o êmbolo é essa parte da trás que você aperta, tá? E na frente tem esse bico aí da seringa. Se você deixa ele aberto, né? O êmbolo para fora, aberto, vai ter ar ali dentro, certo? O ar. Lembrando que o ar, lembra da característica dos gases, que as moléculas, né, de ar, né, os átomos que formam o ar, os elementos que formam o ar, eles têm a tendência de ficar muito espalhado, né, no espaço. Então, o ar, os átomos ficam muito espalhados, certo? Os materiais gasosos ficam muito espalhados. Os átomos que formam esse gás, né, no caso. Então, se a gente coloca o dedo aí, como está na imagem, na frente da seringa
e comprime o ar, a gente vai ter essa capacidade de diminuir o volume, tá certo? Que o ar está ocupando. Quando você empurra o êmbolo, segura na ponta, na parte de baixo aí da imagem. Você diminui o volume do ar que está dentro do êmbolo. Ou seja, a gente comprime o ar, certo? Comprime, essa é a capacidade de compressibilidade, de diminuir o volume que o ar ocupa no espaço. E se você solta o êmbolo, vai voltar aquela outra propriedade que é a de elasticidade, que ela volta à posição inicial. Ah, então, entenderam? Então, é a capacidade da gente reduzir o volume, exercendo uma força e pressão na matéria, né? Como exemplo aí o ar. Isso é óbvio, por exemplo, para encher pneu de carro, de bicicleta, enfim, para encher uma bola de futebol, a gente comprime o ar dentro desses objetos, né? Então, por isso que o ar ali fica com a pressão muito alta, né? Então, o ar ele é comprimido e consegue encher um pneu, por exemplo, né? Uma câmara de ar dentro de um pneu. Entenderam? Então, é a capacidade de comprimir a matéria e diminuir o volume dela. O exemplo aí é com o ar, certo? Divisibilidade, outra propriedade geral, certo? Essa propriedade é bem simples de entender, desde que é a propriedade que permite que o objeto, mesmo se for fracionado em pequenas partes, mantenha suas propriedades da matéria, né? Então, exemplo aí a gente tem o pão. Na imagem, né, o pão. Se você corta um pão grande em um pedaço pequeno, ele não vai deixar de ser pão, né? Então, mesmo se a gente fracionar a matéria em pedaços menores, né? Isso que essa propriedade diz. Se você fracionar esse objeto em pedaços menores, ele não vai deixar de ser a parte da matéria, né? Uma porção da matéria e nem vai perder suas propriedades. Ela só vai ser menor. Essa parte só vai ser menor. Então, a propriedade é que, mesmo se fracionado, mantenha suas propriedades. Certo? Essa é a capacidade de divisibilidade. E por fim, por último aqui, indestrutibilidade. É a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. Né? Essa é a lei universal, né, de Lavoisier, né, que fala sobre a lei de conservação das massas, que o que é que isso diz? Certo? Essa propriedade geral da matéria diz que tudo no universo, certo, são o que existe foi resultado de coisas que existiram e essas coisas que existem atualmente, elas, mesmo se um objeto vivo, né, vai ser morto, mas ela não vai sumir. É o que ela quer dizer isso. Não vai sumir do nada, assim, desaparecer com um passo de mágica. Não. Vai ser transformado em outra coisa. Por exemplo, um ser vivo, quando morre, o corpo é decomposto, né? Aquelas propriedades, a parte dos corpos vai ser deformada, decomposta, vai servir de alimento para fungos, bactérias, pode ir para o solo, né? Então, os minerais, enfim. Então, essa não desaparece, certo? Ela é transformada em outra coisa. Então, mesma coisa aí no exemplo de uma madeira queimando. Se você queima uma madeira, o processo de combustão vai liberar fumaça, vai liberar gás, vai produzir cinzas, mas a matéria ela foi transformada, ela não foi destruída, né? Ela é transformada em outra coisa. É como se fosse uma reciclagem da matéria, certo? Essa é a propriedade geral chamada de indestrutibilidade. Certo, pessoal? Eu acho que esse é o último slide. Isso. Esse é o último slide sobre propriedades gerais da matéria. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Certo? Abraço.